dar uma agilizadinha também. Essa aqui é bacaninha, um pouco mais teórica, assim, só que é bom de lembrar, porque meio que mostra esses processos. Acho que a partir de agora eu vou lendo com vocês, acho que fica mais fácil, mas melhor, um pouco mais rápido também. Motor de combustão interna, utilizado no transporte de pessoas e cargas, é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas: admissão, compressão, explosão ou expansão, né, e escape. Então, a admissão seria basicamente o processo, o momento em que o líquido, a gasolina ou o álcool, o combustível, seria injetado no motor. A compressão, quando esse líquido seria comprimido, aumentando a pressão, certo? E depois a explosão é quando é soltado, digamos assim, vamos colocar assim, com uma fagulha ou uma centelha, como é citado no exercício, que acaba gerando essa explosão. Tipo, pensa que é colocado um pouquinho de fogo ali e gera essa explosão, essa expansão, certo? Então, o líquido está lá dentro comprimido e quando ele pega fogo, ele expande assim e gera essa explosão, certo? E, por fim, seria o escape, justamente esse gás, depois dessa explosão, essa explosão que causa o movimento do motor, que gera que movimenta aqueles cilindros, não sei exatamente como funciona, e gera o movimento do carro. Depois desse momento vai ser o escape, vai ser retirado esse gás, injetado mais líquido, vai ser comprimido de novo, vai sofrer a explosão de novo, e o processo tipo, fica se reiniciando assim, e isso que faz o carro se movimentar. Esse processo é muito rápido, então, tipo, digamos que cada aquele batidinha que a gente ouve do carro, tipo, cada uma é uma batida, sabe? De explosão. Tá. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume. Beleza, a gente tem a pressão aqui e o volume aqui embaixo. Beleza. Nos motores a gasolina, a mistura ar-combustível entra em combustão por uma centelha elétrica. Justamente, essa centelha elétrica seria basicamente, digamos, como uma fagulha, assim. Pensa que centelha elétrica seria, como posso dizer, pensa não seria fica muito estranho, mas num mini raio, assim. Seria uma correntezinha elétrica que seria passada ali naquele local e geraria essa explosão, que meio que vamos assim, colocaria fogo nesse volume, nesse líquido que está lá dentro, e aí isso geraria explosão, basicamente. Então, esse que é a centelha que é responsável justamente por gerar essa explosão. Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? Então, qual ponto que ocorre essa centelha elétrica então, tipo, qual ponto entre o A, o B, o C, o D e o E? Esse basicamente seriam os processos, tá, citados anteriormente. Então, você tem alguma ideia de alguma resposta, de alguma alternativa? Michele falou entre C e D. C e D, boa. E tá, boa, foi boa. Aí depois ela falou assim, quando aumenta a pressão? Foi uma pergunta dela. Beleza. Então, a gente lembra que a gente tem admissão, compressão, explosão e escape. Admissão quando entra o líquido, compressão comprime o líquido, explosão, que é quando justamente o líquido expande, ele aumenta a sua temperatura. Então, vamos por partes. O A, entre o A e B. Podem ver aqui no gráficozinho que a pressão continua a mesma, tá vendo aqui que continua a mesma altura, só aumentou o volume. Então, foi de A para B e só aumentou o volume. Ou seja, está na parte de emissão. Quando entra o líquido é injetado, isso aumenta o volume dentro desse compartimento, dentro do motor. Certo? De B para C. Quando vai de B para C, o volume, tá vendo que o volume aqui, ó, ele estava aqui, ele começa a voltar, ele começa a diminuir. Ele começa a vir para a esquerda. Ele volta quase na parte inicial e a pressão, você pode ver que aumenta. Ela foi dessa altura aqui para cima. Ou seja, essa parte que está sendo, digamos assim, comprimido esse líquido dentro do motor. Então, certo. E nessa parte entre a C e a D, vocês podem ver que o volume não se alterou, o volume continua o mesmo, certo? Só que a pressão aumentou bastante. Mas, tipo assim, como assim? O volume tipo, nem se alterou e a pressão aumentou. O que pode ter acontecido? E seria justamente o efeito da temperatura. Quando ocorre essa explosão, quando ocorre esse aumento de temperatura, o volume não precisa se modificar.
Só que essa explosão, esse aumento de temperatura vai agitar tantas moléculas que essa pressão interna vai aumentar muito, sabe? Então o volume não se altera em nada e a pressão vai aumentar bastante. Então entre C e D ocorre a explosão, entre B e C ocorre a compressão, certo? Lembrando que a centelha elétrica é responsável por provocar essa explosão, ou seja, ela vai acontecer um pouquinho antes da explosão. Ela vai acontecer entre a compressão e a explosão. Então, nesse caso, a gente sabe que o B e o C é a compressão e o C e D é a explosão. Então, se ela vai ocorrer entre as duas, ela só pode ser a letra C. Então, é Michele? Isso? Acertou. Isso. É um pouco mais intuitivo, assim, só de pensar no gráfico que aumenta o que diminui, pensar nesse caso do motor, como funcionaria. Talvez acho que a maior dificuldade que eu teria no exercício seria basicamente essa admissão, assim, que seria admissão, né? É só bacana de lembrar, a admissão seria justamente quando é injetado esse líquido dentro do motor. Esse líquido que seria explodido, no caso aqui, seria a gasolina, tá? Nosso combustível. Então, letra C. Certo? Agora a gente vai um pouquinho para óptica. As primeiras questões são basicamente de lentes, tá? Só para... Acredito que você tenha visto um pouco. O Enem normalmente cai essas questões de óptica, eles gostam de cobrar, assim. E é só para lembrar de conceitos, são questões mais simples também. E essa questão específica, eu lembro de um experimento que a gente fez na Capitoc. Não sei se outras escolas seguem o mesmo conteúdo, dependendo do estado, talvez sim, talvez não. E acho que quem é de São Paulo teve o mesmo experimento, assim, nas apostilas. Tá, mas vamos lá. A formação das imagens na retina da visão humana, tem visto uma pessoa com boa saúde visual. O cristalino funciona como uma lente. Qual tipo de lente? Qual alternativa seria a correta? Seria uma lente convergente, uma lente divergente? Ela forma imagem real ou virtual? Essa imagem seria invertida ou normalmente em pé, assim, direita? Diminuída ou do mesmo? Então, eu vou explicando a resposta, tá? Então, pensa no nosso olho. O cristalino seria justamente essa parte azul aqui, certo? Então, seria, digamos, a parte do fundo do nosso olho, depois que essa luz entra. Como eu disse, ele funciona como uma lente. Mas qual tipo de lente? Lembrando que lente divergente é quando quando a luz passa, essa luz diverge, essa luz, digamos que ela abre, digamos que a luz está vindo assim, a lente divergente faz abrir, certo? Eu posso dizer, não esse leque, mas abrir essa onda, essa luz, e a convergente faz convergir para o mesmo ponto, certo? Então, imagina que tem duas ondas vindo assim, quando passa na lente, elas tendem a seguir para o mesmo ponto. Tá, então, acho que basicamente dá para ter uma ideia pela imagem. E essa de baixo aqui, eu não achei uma imagem bacana para lembrar do caso, da experiência que a gente fez, só que a gente fazia... Essa caixa aqui era um tubo de Nescau, assim, no chocolate, né, no caso. A gente tirava a tampinha, furava o fundo da latinha com prego, então esse buraquinho aqui seria furado com prego, seria onde passaria a luz, tá? E do outro lado a gente colocava meio que um papel branco, não lembro se era algum papel específico, a gente colocava no lugar da tampinha esse papel. Então, o que a gente fazia? Essa parte tem que ficar no lugar escuro para a gente poder enxergar a luz que entra pelo buraquinho. Então, a gente pegava uma blusa, normalmente colocava por cima assim, e ficava olhando aqui. Então, a gente tapava em volta, deixava só a luz entrar pro buraquinho, então a gente mirava em algum lugar que a gente queria ver, uma árvore, qualquer coisa assim. E na parte da frente, onde estava esse papel, a gente enxergava essa imagem invertida, justamente. Porque pensa, se tá... Ó, imagina esse caso do F aqui, ó. Pensa que isso aqui seria uma árvore ou um carro ou algo do tipo. Na parte de cima, essa luz está em cima, ela passa pelo buraco, ela continua reto. Então, ela passa para a parte de baixo. E a parte de baixo é a mesma coisa, ela vai reto e fica na parte de cima. Então, essa imagem, essa parte de trás aqui, seria essa folhinha de papel. Então, a gente enxergava essa imagem invertida. Então, é bacana de lembrar isso, porque ajuda na resolução da questão. Esse exercício, acho que me ajudaria, assim. Certo? Professora Renândia Feelings.
aquele dia foi tipo, você fica, caramba, mano, como assim dá pra ver imagem invertida, mano? Esse dia foi tipo, é bom, é bom. E eu imagino que todo mundo do estado de São Paulo tenha visto isso, porque era uma apostila geral, assim, do estado de São Paulo, né? Não sei se mudou hoje em dia, mas não sei se também tem outros estados que tem essa questão da apostila, mas é uma experiência muito bacana, que tava esse feeling, assim, bem bom. Nossa, Certo. mudou tudo. As apostilas de hoje em dia tá muito Isso que eu ia falar, diferente. deve ter mudado, e mesmo se tivesse ainda, acho que a maioria das escolas públicas não faz. Ah, é? Ah, é, Não, realmente. agora É, é outro Quem tipo de quer ficar apostila, não é mais se aquele disponibilizando igual caderninho. grande para fazer experimento, né? Então, é complicado. realmente. Certo. Então, pensa nessa imagem, certo? Olha como a luz entra no nosso olho. O cristalino trata justamente como uma lente, ele funciona como uma lente. Então, ele pega essa imagem e converte essa imagem para nossa retina, certo? E pensa agora, acho que essa imagem responde praticamente tudo, mas agora é bom relacionar com caso não tivesse imagem, né? Então, a gente sabe que o cristianismo converge a imagem para o fundo do nosso olho, que seria a retina lá atrás. Essa imagem é um pouco reduzida, claro, se você olhar uma árvore, não tem como representar uma árvore no fundo do teu olho. Então, tipo assim, a gente é representada a imagem lá, só que em forma minimizada. Nosso cérebro que faz esse papel de ampliar a imagem para a gente ter ideia. Não, aquela árvore é grande, não é pequenininha igual que estava no meu olho, não. E essa imagem fica invertida justamente como na experiência. Como a luz passa de cima, vai para baixo, e de baixo fica mais para cima, então a imagem acaba se invertendo, certo? Então, a gente seria basicamente uma lente convergente, forma imagem real ou virtual. Tem aquela questão do foco, não vou saber explicar muito bem essa parte, mas pensa justamente como tu está enxergando uma imagem real e também outra coisa aqui que eu pensaria, no caso estivesse fazendo vestibular. A e a B são as únicas convergentes, então, de qualquer forma, seriam imagens reais. Seriam invertidas, ficaria de ponta cabeça, justamente, nossa retina, e diminuídas, que justamente nosso cérebro que faria esse papel de. Então, a resposta correta está A. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Entendeu alguma parte? Alguém já tinha visto esse experimento aqui? Alguém já tinha feito na escola, algo assim? Michele colocou que ela não lembra, não. É, tipo assim, tá vendo? Essas coisinhas assim, pode parecer besta na época da escola, só que, mano, ajuda a dar esse feeling muito bom pra gente. Muita experiência, assim. Por isso que é bom aproveitar as experiências que tem na escola. Mesmo que sejam poucas. Certo. Então a gente pode passar já para a próxima. Uma questãozinha tranquila, digamos que até há um pouco de lentes, mas acho que se enquadraria até um pouco em matemática, assim. E, na verdade, já pelo tempo, como assim é uma questãozinha mais simples, assim, é mais um cálculozinho básico, eu vou acabar pulando ela. Então, lembra que esses slides ficam disponibilizados, então qualquer dúvida também, só mandar mensagem, vai ter os contatos no final. E é isso, certo? É a explicação mais ou menos, e é isso. Uma lente, próxima questão, da PUC, São Paulo. Uma lente de vidro cujos bordos são mais espessos que a parte central. Essa lente seria o quê? Tipo assim, quais das alternativas seria a correta? Ela deve ser divergente? Pensa que a borda é mais espessa que a parte central. Então, se a borda é mais espessa, a onda tende. Acho que fica mais explicativo se eu colocar uma imagem, né? Então, a gente teria dois tipos de lente, a divergente e a convergente. A convergente converte os raios, a divergente justamente diverge, abre os raios. Então, pensa, quando as beiradas, as extremidades são mais espessas que a parte central, esses raios, eles abrem, eles divergem. Então, esse é classificado como um tipo de lente divergente, certo? E a convergente seria justamente o oposto. Esses raios, eles convergiriam, eles iriam para o mesmo ponto, certo? Quando o meio seria mais espesso que as extremidades, tá? Então, voltando aqui. Ela deve ser divergente?
Mas faz um certo sentido, que eu pensaria, tipo assim, na época do vestibular, faz um certo sentido. Deve ser divergente, tá? Eu reservaria essa aqui. Deve ser convergente, como a gente viu, a convergência meio que é mais espesso que as extremidades, então já excluiria. No ar, é sempre divergente. Ah, faz sentido. No ar é sempre divergente. Letra D. Mergulhada num rio, torna-se divergente. Quando a gente chega no ar, normalmente o pessoal que usa óculos, não lembro muito bem para qual que é. Aqui, ó. Miopia seria divergente, hipermetropia seria convergente, certo? Então, o pessoal que usa óculos consegue ter um pouco da ideia. Então, tipo assim, se alguém, não sei se alguém tem miopia aí, mas, ou hipermetropia, né? Pensa numa pessoa que tem hipermetropia, que entra num rio e a lente, em vez de começar a focar alguma coisa, ela muda meio que de sentido e começa a ampliar esses raios. Não faria muito sentido, porque no líquido ela torna-se divergente. Torna-se, então quer dizer que ela não era antes. Ela era convergente e passou a ser divergente. É no mínimo estranho essa alternativa, certo? Tá, vamos para a próxima. Nunca é divergente. A gente sabe se a borda for mais espessa que a parte central, a gente sabe que é divergente. Então, tipo, nunca é divergente, pode tirar. Então, a gente exclui de primeiro a letra E e a letra B. Deve ser o convergente, isso. Certo, beleza. Então, é bom justamente lembrar dessa questão. Ah, tá. Eu coloquei essa imagem aqui. Dependendo do tipo de lente que a gente usa, o tipo de material que é feito a lente, tem alguns tipos, né? Também isso varia no custo. E a lente pode ser um pouco mais grossa ou mais fina. Pensa nesses casos aqui. Eu esqueci como exatamente é o nome, não sei se era índice de refração ou algo do tipo. Mas pensa que, dependendo da lente, esse índice de refração aumenta ou diminui. Ou seja, todas essas lentes aqui, essas quatro aqui, depois dessas quatro aqui, tem a mesma, digamos assim, capacidade de ampliar ou de focar na imagem, assim. Então, tipo, elas fazem a mesma coisa, só que você pode ver que a espessura muda. Só que o que muda com a espessura também é esse índice de refração. Então, quanto maior esse índice de refração, digamos que mais potente ela é. Então, com menos espessura, ela faz o mesmo serviço. Normalmente, ela tende a ser mais cara também, né? Pensa uma lente mais fininha, vai ser mais cara. Certo. Tá, uma coisa bacana de reparar também, no caso do copo, que a gente pode utilizar água, tem pessoal que utiliza óleo também para poder fazer experiências assim. A gente coloca água no copo e coloca, por exemplo, coloca um lápis. Vocês podem ver que o lápis, ele não continua na mesma inclinação, exatamente na mesma inclinação, certo? Então, tipo assim, ele ficaria um pouco pro lado, deve ter opção de linha aqui, né? Seria bacana. Ele fica, tipo assim, ele ficaria um pouco pro lado, assim, um pouco mais inclinado, sabe? Seguindo essa ordem. Então, quando é colocado no líquido, esse índice muda um pouquinho, esse índice de refração se altera um pouquinho, certo? Certo. Tá, então, deve ser divergente? Tá correto. Só que lembrando que depende do líquido que é colocado, que o objeto é colocado, ou seja, depende do ambiente que esse objeto está. Normalmente a gente pensa no ar, né, porque é o que é mais comum para a gente, ela é divergente, ou seja, no ar é sempre divergente, a gente sempre viu divergente no ar. Deve ser divergente? Sim, no ar é, mas dependendo do líquido justamente que se encontra, ela pode mudar essa divergência, ela pode começar a ficar convergente. Então, é importante. Mergulhado no líquido torna-se divergente. A gente sabe que no ar é divergente. Então, só quando é mergulhado em algum líquido que torna-se divergente, ou seja, ela não era divergente antes? Não, justamente. Ela pode ser mergulhada no líquido e pode ser divergente. Só que ela não torna-se, ela não era convergente e virou divergente. Ela sempre foi divergente, dependendo do líquido, ela pode ou não ser. Então, essa aqui não pode, justamente por conta desse torna-se, acaba atrapalhando a alternativa. Errando a alternativa? Anulando a alternativa. Então, a gente assume que, justamente, no ar, essa lente é sempre divergente. Porque, dependendo do meio, ela pode mudar essa direção que ela emite, que ela faz os raios comportarem, assim. Alguma dúvida? Entender alguma coisa? Ou alguma alternativa que talvez não faça sentido, ou algo do tipo? Acho que deve ter um pessoal que utiliza óculos aí, deve ter um pouco de noção aqui
pior, né, mano? O pessoal que usa óculos, será que, olhando embaixo d'água, será que muda um pouco essa questão da eficiência do óculos? Uma coisa a se pensar. Você vai alterar um pouquinho essa refração dos raios. A brisa do menino. Não, mas é isso. Tipo, uma coisa que eu não tinha pensado antes. Você perde um pouco Só do... piora pra entrar água. Oi? Usar óculos, tipo assim, eu tenho quase 4 graus no olho. Só piora dentro da água. Ah, então faz sentido. Ó, não sabia disso. Nunca tinha pensado. Meu amigo. Tá, vamos para